Muito bem, gente. Bom dia. Paz do Senhor, né? Deus te abençoe. Boa tarde. Para alguns lugares que nós já estamos é boa noite. Para outros lugares vai ser bom dia, né? Tem gente que assiste as nossas lives no Japão, tem gente que assiste as nossas lives nos Estados Unidos, na Europa, no continente africano, enfim, em vários lugares aí que as pessoas assistem a live. Outros assistem fora dos horários que nós estamos ao vivo, né? Então, também. E você que está ao vivo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que vai assistir depois também, é, essa live, ela é uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus aqui, ó. Diz assim, Salmo 119, o versículo 57. Tu és a minha herança, Senhor, eu prometi obedecer às tuas palavras. É interessante que esse texto vai falar sobre duas coisas: sobre a herança conquistada por Deus em Cristo Jesus e doada, revertida para nós, e também fala aqui em obedecer a palavra de Deus, em obedecer às instruções de Deus. Eu sempre tenho dito aqui continuamente, uma coisa que muda a sua vida é quando você recebe a palavra de Deus e você obedece a palavra de Deus. A instrução de Deus é uma coisa tão extraordinária na nossa vida, porque quem não obedece a voz de Deus, a palavra de Deus, né? Também não vai entender as direções de Deus. Não vai entender as direções de Deus. Por isso, essa pessoa, ela acaba não rompendo na vida. Muitas vezes, a falta de rompimento são por coisas simples que não se pratica, que se deixa de praticar, né? E é importante a gente romper, ter um rompimento na vida espiritual, na vida emocional e na vida financeira. Então, é importante você fazer uma análise. Onde você não está rompendo? E uma das coisas que a Bíblia orienta a gente é não a gente não se tornar vítima, porque a gente não é vítima de nada, né? Então, é muito importante. Quer romper na sua vida? Qual a área da sua vida que não está rompendo? Né? Dessas três áreas, a emocional, financeira e a espiritual. Qual a área que não está rompendo? Então, a gente precisa obedecer e entender e obedecer para que a gente chegue num sucesso. Não adianta a gente ter atividades religiosas. A minha primeira experiência, quando eu me converti, é muito comum quando os cristãos se convertem, e eles vão para um lugar que é um lugar de abuso espiritual, na verdade, né? Você aprende só intensidade religiosa. Em nome do amor que você tem por Deus, o que eles te mandarem fazer, você faz. Mas nem tudo ali está certo. Foi no meu caso. E aquilo me entristeceu, porque eu praticava tudo o que era falado, mas eu não tinha sucesso. Aí foi que eu tive uma experiência com Deus, e Deus me falou que eu não estava olhando a palavra de Deus. Tantas coisas que Deus havia falado dentro do meu íntimo, né, que aquilo não era verdadeiro, aquilo não é verdade. Você tem um Espírito Santo, em João diz que você tem uma unção que te direciona e que te ajuda a caminhar em toda a verdade. Você pode fazer coisas erradas, até religiosas, em nome de Deus, mas você não pode dizer que lá dentro de você não teve uma voz de Deus tentando te alertar. Então, é muito importante. Você quer entender sucesso na sua vida? É você entender o que Deus fala e obedecer. Entender e obedecer é igual o sucesso. Eu conheço muita gente que até entende a vontade de Deus, né? Tem pessoas que às vezes dizem assim, olha, Deus já está me chamando há
20 anos que eu sinto Deus me chamando. Eu falo: "O que que você faz?". "Ah, eu ainda não obedeci". Como que você quer que uma pessoa assim vai ter sucesso? Ela até entende que Deus está chamando ela, até entende que Deus, eh comissionou ela para fazer alguma coisa, né. E aí alguns dizem o não de várias formas. Tem gente que diz que não quer mesmo, outros dizem que não tem capacidade, outros dizem que não é tempo, né, estou muito velho, estou muito novo. Aí cada um conta a sua história, mas como que a gente quer ter a bênção de Deus baseado nas nossas próprias, qualidades? Não tem como, porque Deus está te chamando para um novo de Deus, para uma estação nova, um tempo novo do Senhor, né. Então, é importante não entender o que Deus está falando, você fica alienado de tudo, de todo o projeto de Deus. Quando Deus me chamou e que eu disse sim, eu não tinha capacidade. Deus sabe que eu não tinha capacidade. Mas Deus tinha palavras proféticas que eu seria abençoado, que eu seria um homem próspero, um homem honrado por Deus. E eu olhava para mim e falei: Parece que Deus nem está falando comigo, porque eu não sou essa pessoa, não tenho essa capacidade". Mas eu simplesmente obedeci. E essa obediência não me deixou alienado, houve um crescimento. Hoje eu olho para trás, eu não sou mais a mesma pessoa, não sou. Deus transformou, Deus me conquistou em áreas, me levou a novas áreas, me trouxe um conhecimento novo, uma sabedoria nova, um jeito novo de ser, um jeito novo de andar, então Deus foi mudando isso. O maior erro das pessoas que estão alienadas de tudo é não valorizar e obedecer a Deus nas pequenas coisas. Um dia um rapaz chegou para mim e disse: "Pastor, eu quero essa unção que você tem. Eu tenho uma chamada para as nações, para o mundo". E eu falei para ele: "E o que que você faz na sua igreja? Você tem algum cargo, trabalha?". "Não, a minha igreja é muito pequena, a unção que eu tenho é muito maior". Aí eu disse para ele: "Não, você não entendeu nada de Deus. Se você não entender Deus nas pequenas causas, nos pequenos movimentos, nas pequenas ordens de Deus, nunca vai chegar nas coisas grandes". Porque a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, nunca vai ser grande no muito. As tragédias na vida das pessoas, segundo a palavra de Deus, não são os grandes desastres. A Bíblia diz que, né, as vinhas não são destruídas pelos grandes animais, pelos búfalos, pelos elefantes, elas são destruídas pelas pequenas raposas. As pequenas coisas, elas te derrubam, ou as pequenas coisas te ajudam. Você precisa entender qual que você está praticando. Você precisa valorizar as pequenas falas que Deus vai te dando. Se você não for fiel nas pequenas coisas que Deus vai te dando, como Deus vai te colocar no muito? Eu pedi para aquele rapaz que disse que tinha uma unção para as nações. Eu falei: "Mas você ganhou alguma pessoa para Jesus? Você fala de Jesus? Nesses últimos 60 dias, você falou para Jesus de algum". "Não, é que minha chamada é as nações". É um engano. É um engano. Já está com o coração corrompido antes de iniciar. Começa ganhando as pessoas que estão ao seu redor. Começa compartilhando com as pessoas que estão ao seu redor. Começa servindo as pessoas que estão ao seu redor. Se uma pessoa não sabe servir num lugar pequeno, como que Deus vai colocá-lo num lugar grande? Não existe. Então, a fé e a obediência, elas são irmãs gêmeas, elas andam de mão dadas. Abraão, ele se tornou um grande homem, a referência da fé, obedecendo pequenas coisas. Quando Deus disse para Abraão: "Olha, sai da tua casa, da tua parentela", são pequenas instruções de Deus.
Às vezes Deus já falou com você pequenas coisas e você nunca obedeceu. Quando Deus disse para Abraão: olha a areia do mar, olha as estrelas do céu, eu quero te mostrar algo. Se Abraão não tivesse a condição de humildade de ouvir essas pequenas instruções, Deus não teria largado a visão dele para se tornar o primeiro pai da fé, né? Deus estava dizendo a Abraão: você tem uma mulher estéril, ou seja, você não tem capacidade para gerar nenhum filho, mas eu vou te transformar numa grande nação. Deus estava falando: olha, se você ouvir essa instrução, obedecer essa instrução da sua incapacidade, eu vou te tornar uma grande nação. Então, muitas vezes essa palavra é para a gente olha que a gente está estéril, né? Deus diz assim: eu vou te. Você olha na Bíblia e Deus falando com você: eu vou te prosperar, eu vou te tornar cabeça, você vai ter dinheiro para emprestar e não tomar emprestado. E aí você olha: mas Deus, eu estou falido. Não é a sua capacidade. Não é a sua capacidade de ter, é a sua capacidade de obedecer que está o sucesso. Deixa eu terminar aqui dizendo o seguinte, ó. Deus, ele não te ensina o segundo passo, nem o terceiro, antes de você aprender o primeiro. Deus te ensina o primeiro passo. Se você obedecer, daí Deus te ensina o segundo passo, o terceiro. Deus jamais vai te dar velocidade, ou seja, te ensinar a correr, se você não aprender primeiro a caminhar. Então, começa a ser obediente nas pequenas instruções de Deus, que Deus vai te levar para as grandes instruções em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu ler um texto com vocês aqui. Deixa eu abrir um texto da palavra de Deus aqui. E eu quero ler um texto com vocês aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 9, diz assim, ó: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que, por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, né, que Deus é um supridor. Deus é um supridor, né? E Paulo está falando sobre generosidade e sobre o caminho que Cristo abriu para tirar a gente de toda a nossa escassez, né? E Paulo ensina um método, né? As pessoas, às vezes, elas precisam entender que todos nós vamos ter lutas, querido. Todos nós vamos ter algum tipo de luta na vida. Aí você fala assim: eu tenho luta financeira. Nós vamos ter lutas financeiras, nós vamos ter lutas emocionais, nós vamos ter lutas espirituais. Agora, entender uma coisa: um momento de luta não é modelo de vida. Se você tem um modelo de vida que sempre está na escassez, tem um princípio errado na sua vida que precisa mudar. No versículo 2, ele está dizendo que, né, que Deus concedeu às igrejas em Macedônia, ó, no meio de severa tribulação, a grande alegria, a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, a importância da gente entender, quando a gente tem luta financeira, a melhor forma de sair é obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. E eu queria hoje, né, te convocar. Nós estamos no penúltimo dia da nossa oferta missionária, tá? Nós ajudamos 22 pessoas, 22 missionários de 2 famílias, né? Inclusive, eu recebi uma notícia muito triste de uma
dessas pessoas, né, que a irmã de um desses missionários que nós ajudamos precisa de uma cirurgia, né, na cabeça. Ele precisa vir urgente para o Brasil, né? Precisa do valor de uma passagem também. Então, tem tantas dificuldades que esses missionários enfrentam, e que todo mês essa oferta redunda a eles em uma bênção especial de Deus para a vida dele. E Deus nos dá esse privilégio de participarmos disso. Eu queria te convidar hoje, você a fazer uma oferta missionária, né? Nós precisamos alcançar, ao menos a meta é 22 salários mínimos, por volta de R$ 35.000, tá? Então, deixa eu até ver aqui quanto que daria aqui, só para não estar conversando coisas que não... É mais ou menos isso, 33, R$ 34.000, tá? Então, eu não quero ficar aqui desesperado, fazendo apelo, até porque eu acho que essa questão tem que ser uma questão de obediência, né? De obediência. Se você não tem vontade, Deus não falou com você, então você não entendeu essa graça, não é para você. A graça da multiplicação é quem faz isso com alegria. Se você entende que você quer multiplicar a bênção de Deus financeira sobre a sua vida, então essa é uma graça que é feita para você. Você entendeu que Deus te chamou, Deus está falando com você, você está entendendo, e agora você precisa obedecer. Lembra? Entender e obedecer leva ao sucesso. Se você quer um sucesso financeiro nessa vida, esse é o caminho. Amém? Então, você vai fazer sua oferta, você pode fazer pelo chat do YouTube, que aparece aí, ou você pode fazer por esse comentário fixo que tem aí, tem um número do Pix aí, tá bom? Vamos orar ao Senhor, eu quero orar hoje o Salmo 91 com você, tá? Quero orar o Salmo 91 com você, e essa vai ser a nossa oração. Quero orar os Salmos 91 com você. Deixa eu só abrir aqui minha Bíblia rapidinho aqui, nós já vamos orar esses salmos aqui. Salmos 91, faz tempo que eu não oro ele com vocês, né? Tempo que a gente não ora junto, isso é uma oração tão poderosa. A Bíblia diz assim, ó, pega para você essa palavra de Deus, essa oração, que ela fixe no seu coração, na sua vida, e que você seja esse dependente desses Salmos 91, do Senhor desses salmos também. A Bíblia diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Eu direi ao Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinho e da peste perniciosa, e Ele te cobre com as suas penas, e debaixo de suas asas encontras refúgio, e a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, e nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizestes do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Portanto, porque tanto me amou, eu o livrarei e poloei num alto retiro, porque ele me conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, e eu estarei com ele na sua angústia, livrá-lo-ei
e o honrarei com longuras de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar uma oração e uma palavra profética de cura para você que tem necessidade de um milagre físico, que tem dores no corpo, enfermidades no corpo, em nome do Senhor Jesus. Quero declarar uma palavra de cura sobre a sua vida. Seja curado agora, no nome bendito de Jesus. Seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Perdão. Eu quero declarar uma palavra de bênção sobre a sua vida financeira. Quero declarar que Deus trará um rompimento financeiro para a sua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus uma viravolta, um tempo novo, uma estação nova de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você que está estagnado, parado, com medo, em nome de Jesus, eu declaro agora um rompimento financeiro na sua vida. Eu quero declarar uma palavra profética sobre a sua casa, sobre a sua família, a salvação de Deus. Eu quero declarar uma honra de Deus sobre a sua vida emocional. Que Deus te levante onde você caiu. Que Deus te traga energia e força onde você estiver fraco. Em nome do Senhor Jesus, quero decretar a salvação de Deus sobre os seus filhos, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Declara essas palavras de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa palavra de Deus com alguém agora, e ao menos com 5 pessoas, tá? Curte a live, é importante. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí para você receber as nossas notificações, tá bom? Eu quero desejar uma grande noite com Deus e amanhã que seja um dia extraordinário. Deixa eu dizer algo para você. Nesse semestre agora, que nós estamos vendo de julho a dezembro, Deus vai fazer mais na sua vida do que fez nos últimos 6 anos. Pega essa palavra profética para a sua vida e Deus vai causar uma reviravolta na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.